Você já teve algum sintoma que atribuiu alguma arritmia cardíaca? Você sabe o que são arritmias cardíacas? Quais são os sintomas que elas têm? Sabia que existem diversos tipos de arritmias com diferentes sintomas, diferente gravidade? Então é esse o assunto que nós vamos comentar nesse vídeo. Mas antes de tudo, já vai curtindo o vídeo, vai fazendo um comentário aqui embaixo, se você já teve algum sintoma que achou que é de arritmia cardíaca, de que parte do Brasil você é. E, sobretudo, compartilhe esse vídeo. Nós compartilhamos tanta coisa pela internet. Compartilhe pelo WhatsApp, pelo Facebook, com seus amigos, seus familiares. Para aquele que você acha que pode ter uma arritmia e precise assistir esse vídeo. Arritmias são alterações do ritmo cardíaco. Quando rápidas, denominamos taquicardias. Quando lentas, bradicardias. E existem arritmias que não são rápidas nem lentas, apenas determinam irregularidades dos batimentos cardíacos. E quais são os sintomas das arritmias cardíacas? Aí vai depender de qual arritmia nós temos. Por exemplo, as taquicardias, que são arritmias rápidas, em geral elas produzem palpitações, que é aquele desconforto no batimento cardíaco. E dentre essas arritmias rápidas que causam palpitações, nós temos a taquicardia sinusal, que é quando o coração acelera devido, por exemplo, a um esforço físico, a um susto repentino, a um aborrecimento repentino. E muitas vezes essa taquicardia sinusal é inclusive esperada. Existe um vídeo no nosso canal sobre esse assunto. Outra que também temos é a taquicardia supraventricular, que é aquela arritmia que acontece com início súbito, término súbito, que em geral tem em torno de 170, 180 batimentos por minuto, bastante incômoda e que normalmente leva à palpitação. Outra arritmia também que pode ser rápida e levar à palpitação é a taquicardia ventricular. E essa taquicardia ventricular é uma arritmia que existe um risco maior associado, principalmente porque na maioria das vezes ela está associada a uma doença cardíaca, a uma dilatação do coração, como acontece, por exemplo, na doença de Chagas, nas pessoas que tiveram infarto e ficaram com a sequela do coração dilatado, nas pessoas que têm cardiomiopatia hipertrófica, que é uma doença genética. Então, essas taquicardias, elas precisam ser melhor avaliadas. E muitas vezes o sintoma inicial é justamente palpitações. Outro sintoma bastante comum nas arritmias é o sintoma de tontura com escurecimento visual, que é o que nós chamamos de pré-síncope, ou a própria síncope, que é a perda transitória da consciência, né? Que a pessoa perde os sentidos, como se fosse um desmaio. Nesse caso, existem algumas arritmias que podem levar a isso, como, por exemplo, as próprias taquicardias ventriculares podem levar ao desmaio, e nesse caso existe uma gravidade maior associada, assim como arritmias lentas. As bradicardias, em geral, como o coração ele bate muito lentamente, falta oxigenação cerebral e com isso a pessoa pode sentir uma sensação de que vai desmaiar, uma tontura com escurecimento visual ou mesmo um desmaio, que é o que acontece nos bloqueios cardíacos, como o bloqueio atrioventricular total ou os bloqueios de segundo grau, os bloqueios atrioventriculares de maneira geral e até mesmo quando existe uma bradicardia sinusal, que é quando o coração fica lento, muitas vezes por uma doença do marca-passo natural do coração, que é também chamado de nó sinusal, quando nós temos uma doença do nó sinusal. Outros sintomas que as arritmias podem provocar é, por exemplo, dor no peito, quando nós temos uma arritmia tão rápida que ela pode promover uma angina relativa, principalmente se esse paciente já tiver algum entupimento cardíaco, ou seja, uma doença aterosclerótica, uma obstrução de uma artéria coronária, com aceleração do coração, pode promover dor no peito. Outro sintoma que pode estar associado à arritmia cardíaca é a falta de ar. Por quê? Algumas arritmias, como por exemplo a fibrilação atrial,
O indivíduo às vezes pode ter o batimento muito acelerado, por exemplo, 160 batimentos por minuto, e esse batimento às vezes não é percebido pelo paciente, porque as arritmias têm isso. Muitas são sintomáticas, mas muitos pacientes não percebem os sintomas das arritmias. E muitas vezes, por exemplo, um indivíduo que tem fibrilação atrial pode ficar por semanas, meses, com 160, 170 batimentos por minuto, não percebe esse batimento, o coração pode dilatar, num fenômeno que a gente chama de taquicardiomiopatía, e aí essa insuficiência cardíaca, essa taquicardiomiopatía, vai levar a uma falta de ar secundária a um batimento cardíaco acelerado por semanas, meses, que não foi percebido. Então vejamos que existem vários sintomas que podem estar associados às arritmias cardíacas. E que todos esses sintomas devem ser muito bem analisados, porque nós temos arritmias que são mais benignas, por exemplo, as extrasístoles, a maioria das vezes são benignas, sejam elas supraventriculares ou ventriculares, mas elas podem ser muito incômodas, porque o paciente pode ter aquela percepção daquele batimento tipo falha, ou aquele batimento instantâneo. E se você avalia adequadamente as extrasístoles e as classifica como benignas, o paciente muitas vezes pode simplesmente ou ser acompanhado com Holter seriados, ou ele pode receber alguma medicação sintomática para o tratamento daquele sintoma, né, que acompanha a extrasístole. No entanto, existem arritmias, por exemplo, a fibrilação atrial que nós citamos, que além de poder levar a taquicardiomiopatía, ela aumenta em até 5 vezes a probabilidade de um AVC, de um derrame. E nesse caso, é necessário que o paciente receba, em 85% das vezes, um anticoagulante, que ele controle o ritmo cardíaco ou os batimentos cardíacos. Mas para isso, precisa ser identificado. E a fibrilação atrial, muitas vezes também, o paciente vai perceber palpitações, muitas vezes irregulares. Assim como, né, na taquicardia supraventricular, que nós citamos, a taquicardia paroxística supraventricular, que nós temos um vídeo também no canal sobre esse assunto, pode ser necessário manobras vagais para a sua reversão. Nesse vídeo nós explicamos sobre isso. Como também, em alguns casos, frequentemente podem necessitar da ablação por radiofrequência, que é feita por um catéter que cauteriza o local da arritmia. Mas antes de termos o diagnóstico, o paciente precisa ter a palpitação. E aí, com a suspeita, podemos registrar em um eletrocardiograma, em um Holter, ou até mesmo em um estudo eletrofisiológico. Assim como arritmias graves, como taquicardias ventriculares sustentadas, em pacientes que têm coração dilatado, hipertrofiado, precisam muitas vezes do implante do cardiodesfibrilador, que é um aparelho que, se identificar essa arritmia potencialmente grave, vai aplicar um choque para a reversão dessa arritmia. Assim como naquelas pacientes que têm aquelas tonturas com escurecimento visual, desmaios, pode ser necessário um implante de marca-passo se identificado uma disfunção sinusal grave ou um bloqueio atrioventricular avançado. No entanto, a principal causa de desmaio é a síndrome vasovagal, que é uma condição mais benigna. A doutora Patrícia Rueda já fez vários vídeos no canal sobre esse assunto e que precisa de mudanças no estilo de vida, como beber mais líquido, evitar ficar mais do que 3 horas sem se alimentar, exercício físico para fortalecer a musculatura das pernas, tratamento psicológico para melhora no estado emocional. Alguns casos precisam de meia elástica. Então vejamos que é muito amplo o tratamento para as arritmias cardíacas, mas tudo começa com os sintomas, né? Então, reforçando, muitas arritmias cardíacas são assintomáticas, mas muitas outras começam com sintoma: palpitação, um quase desmaio ou pré-síncope, um desmaio, uma síncope, e uma falta de ar, uma dor no peito. E nesses casos é importante uma investigação realizada pelo médico para se chegar no diagnóstico da arritmia, para se estabelecer o tratamento adequado dessa arritmia. Se você gostou desse vídeo, curta o vídeo se ainda não curtiu, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, comente aqui embaixo.
E nós vamos deixar aqui 2 dicas para vocês de vídeos associados a esse tema. Esse vídeo aqui sobre taquicardias supraventriculares e esse vídeo aqui sobre taquicardia sinusal. Um grande abraço.